Muito bem, meus irmãos. Então, vamos dar continuidade aqui sobre dons e ministérios. E eu tenho aqui um painel ou 4 listas no Novo Testamento, aonde nós temos aqui todos os dons que estão no Novo Testamento. Como nós já vimos nas reuniões anteriores, eu organizei em 4 listas e eu enumerei 1, 2, 3 e 4 só por uma questão didática, tá? Mas não significa que isso daqui é algo progressivo. Eu tenho que passar pela lista número 1 para depois eu alcançar a 2, depois eu alcanço a 3 e por último eu alcanço a 4. Não é progressivo, tá? É simultâneo, tá? Eu posso me mover nas 4 listas simultaneamente, não necessariamente uma depois da outra. Eu só enumerei 1, 2, 3 e 4 para ficar fácil a didática aqui, tá? E a organização aqui do nosso estudo, tá? Então, eu organizei em 4 listas. A primeira lista eu chamo de encargos, ou nós poderíamos chamar aqui de liderança da igreja. Tá? A primeira lista aqui, ó, liderança da igreja. Quem é a liderança da igreja? O presbítero e o diácono. Tá? São 2 encargos que diz respeito à liderança da igreja, o presbítero e o diácono. Aonde está isso? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 e versículo 8. Filipenses capítulo 1, versículo 1 também fala sobre isso. E os dons do Pai, quantos são? 7. Quais são eles? Esses aqui, ó. Qual é o texto? Romanos 12, do 6 ao 8. E os dons do Filho são 5. Quais são eles? Esses aqui, ó. Onde está o texto? Efésios 4, 11. E quais são os dons do Espírito Santo? Quantos são? 9. Quais são? Esses aqui. Onde está o texto? 1 Coríntios 12, do 8 ao 10. Tá? Por que eu chamo essa lista aqui de encargos? Porque diz respeito à liderança da igreja. Quem é a liderança da igreja, Márcio? É o pastor? Não. É o presbítero e o diácono. E por que você chama esse daqui de dons do Pai? Porque aqui nesse texto de Romanos 12, ele fala que Deus, segundo a medida da fé, distribuída a cada um, aí depois ele entra nos dons. Por isso que eu chamo de dons do Pai. E dons do Filho, eu chamo esse daqui de dons do Filho, por quê? Porque em Efésios 4 aqui fala que Jesus subiu ao céu e deu dons aos homens. E por que é essa lista que eu chamo de dons do Espírito Santo? Porque 1 Coríntios capítulo 12 fala que o Espírito Santo é o mesmo, mas ele distribui os dons como lhe apraz, e aí ele entra nesses 9 dons aqui, tá? Então é por isso que eu chamo de dons do Pai, dons do Filho, dons do Espírito Santo. E esse daqui é o encargos que diz respeito à liderança da igreja, tá? E aí nós começamos a mergulhar nesses 2 encargos aqui, ó, de presbítero e diácono, que diz respeito à liderança da igreja. Mas ficou ainda algumas perguntas para resolver antes da gente entrar nos dons do Pai, tá? Para a gente conseguir fazer um estudo bem completo aqui dos encargos, tá? Então hoje nós vamos tentar finalizar aqui os encargos de presbítero e diácono, para que na próxima reunião a gente entre nos dons do Pai. Amém, meus irmãos? Então deixa eu voltar aqui para a gente dar continuidade e tentar finalizar hoje os encargos que são presbíteros e diáconos. Deixa eu voltar aqui. Aí, maravilha. Beleza? Muito bem. Gente, olha só. Eu chamo de encargos, mas diz respeito à liderança da igreja. Márcio, quem é a liderança da igreja? É o pastor? Não. Quem é? Presbítero e diácono. Como você sabe disso, Márcio? Porque está na Bíblia. Aonde que está na Bíblia isso, Márcio? Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e versículo 8. O que está escrito nesses 2 versículos, Márcio? Está escrito assim, ó: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, boa obra almeja. O que é isso, episcopado, Márcio? É ser presbítero. No versículo 8, diz o seguinte: semelhantemente quanto a diáconos, tá aí os 2 encargos da igreja local, a liderança da igreja local, constituído por presbítero e diácono.
Ah, mas Márcio, só esse texto que fala sobre isso? Não. Filipenses 1:1 também fala sobre isso. O que está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 1, Márcio? Eu vou ler aqui. Olha só o que está escrito em Filipenses capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive presbíteros e diáconos que vivem em Filipos. Olha só que interessante. Então Paulo e Timóteo estavam escrevendo aos presbíteros e diáconos da igreja que estava na cidade de Filipos. Por isso a epístola de Paulo aos Filipenses. Filipenses não é o nome da igreja, Márcio? Não, senhor. Filipenses são os habitantes que moram na cidade de Filipos. Quem mora em Filipos são os filipenses. Quem mora em Efésios são os Efésios. Quem mora em Éfeso são os Efésios. Quem mora em Tessalônica são os Tessalonicenses. Quem mora em Colossos são os Colossenses. Quem mora em Agudos são os Agudenses. Quem mora em Bauru são os Bauruenses. Quem mora em Jaboticabal são os Jabuticabalense. Tá? Então Filipenses não é o nome da igreja, irmão, pelo amor de Deus. A natureza original da igreja não tem nome próprio, é só igreja, ponto final. A única distinção que a Bíblia faz de igreja é geográfica. A igreja que estava na cidade de Jerusalém, a igreja que estava na cidade de Antioquia, a igreja que estava na cidade de Corinto, a igreja que estava na cidade de Filipos. Tá? Por isso, epístola de Paulo aos Filipenses. Então, na cidade de Filipos, havia ali uma só igreja, que não tinha nome. Todos os filhos de Deus daquela cidade congregavam juntos e formavam a única igreja que tinha naquela cidade. Só que a liderança, aquela igreja daquela cidade, a igreja da cidade de Filipos, tinha uma liderança. Quem era a liderança? Presbíteros e diáconos. E Paulo está escrevendo aqui para eles. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Então ele está escrevendo para a igreja também, todos os santos. Márcio, santo não é aquela imagem do católico? Não, irmão. O que é santo? Santo é um ser humano que experimentou o novo nascimento. Em outras palavras, passou pela porta. Em outras palavras, se converteu. Em outras palavras, foi lavado pelo sangue de Jesus. E agora ele foi separado do mundo para o evangelho. Isso é um santo. Márcio, então nós somos santos? Exatamente. E Paulo escreveu para os santos que estava na cidade de Filipos. E também, ele falou assim, inclusive os presbíteros e diáconos. Então ele não estava escrevendo só para a igreja, também era para os presbíteros e para os diáconos, para a liderança. Ele fez questão aqui, de grifar, né, os presbíteros e diáconos. Tá? Então, a liderança da igreja é constituída por presbíteros e diáconos. Tá? Muito bem. O que é um presbítero? Para responder essa pergunta, a gente vai ter que ir para o grego. Tá? Agora, gente, olha só. Essa palavra presbítero tem duas palavras no Novo Testamento que fala sobre esse mesmo encargo, sobre essa mesma pessoa. Tem versículo que usa a palavra presbítero e tem versículo que usa a palavra bispo, mas é o mesmo encargo. Tá? Por exemplo, deixa eu ver aqui, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, a Bíblia usa a palavra presbítero. Em Atos capítulo 20, versículo 28, a Bíblia usa a palavra bispo. Tá? Em Filipenses capítulo 1, versículo 1, dependendo da versão aí que você tiver, tá presbítero ou bispo.
tá? Mas quando fala presbítero ou bispo, e dependendo da versão vai falar até ancião, tá falando da mesma pessoa, do mesmo encargo. Mas, Márcio, tem palavra grega distinta para presbítero e para bispo? Tem, mas fala do mesmo encargo. E qual é o significado diferente que tem para os dois? O seguinte: a palavra presbítero, que nós encontramos, por exemplo, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 1, ela vem do grego presbútero, que significa o quê? Avançado na vida. Significa mais velho, mais maduro. Mas esse mais velho, mais maduro, avançado na vida, não significa idade cronológica. Significa estatura espiritual. Por isso que Paulo fala em Efésios capítulo 4, versículo 13, até que todos cheguemos à varonilidade, à estatura da medida perfeita de Cristo. Ele está falando de maturidade espiritual ali. Tá? Então, para a pessoa receber imposição de mãos, para ser constituído presbítero em uma localidade, em uma cidade, na igreja daquela cidade, é importante que ele tenha maturidade espiritual, estatura espiritual. É importante que ele seja um dos mais antigos da fé naquela cidade, naquele grupo, na igreja daquela cidade. Por isso que tem um texto de 1 Coríntios que Paulo fala assim, que tinha uma região chamada Acaia, e ele fala assim, esses irmãos aqui, o fulano e o ciclano, eles são das primícias dessa região. Honrai homens como esse. Tá? Ou seja, ele está falando que aqueles irmãos, eles eram os dos primeiros irmãos que se converteram ali naquela região. Um dos mais maduros. Ou melhor dizendo, deveriam ser, né? Porque se converteu há tanto tempo assim, é um dos primeiros, deveria já ser um dos mais maduros, portanto, exemplo para os outros. Tá? Então, presbítero significa avançado na vida, mais maduro, mais velho, mas não uma idade cronológica, mas uma estatura espiritual, mais maduro espiritualmente em relação à igreja local, tá? Para que ele possa receber imposição de mãos e ser presbítero ali. Ah, mas Márcio, já tem... A igreja local já tem os presbíteros constituídos e eles estão trabalhando na formação de novos obreiros. E ali tem outros que se converteram depois, que não era das primícias. Mas ele aspira ao episcopado, aspira a ser presbítero, está sendo experimentado, passou aprovado. Pode receber imposição de mãos? Pode. Mesmo não sendo da primícia? Sim. Já tem um presbitério constituído, ele está ingressando ali naquela equipe. Não tem problema nenhum. Formação de novos obreiros deve acontecer numa igreja local. Não pode ficar só naqueles presbíteros que tem lá. Tem que formar mais. Como nós vimos nas reuniões anteriores, tá? Então, gente, olha só. Quem é a liderança da igreja local? Presbítero e diácono. O que significa presbítero? Significa avançado na vida, mais velho, ancião. Mas é uma maturidade espiritual e não cronológica, tá? Mas tem uma outra palavra no Novo Testamento que fala a respeito desse encargo, que é o presbítero. Qual palavra, Márcio? Bispo. Aonde nós encontramos essa palavra bispo? Atos capítulo 20, versículo 28. Ele usa a palavra bispo para falar desse mesmo encargo. Tá, mas essa palavra bispo tem algum significado diferente de presbítero? Tem. Essa palavra bispo, ela vem da palavra grega episkopos, que significa supervisor. Então, esse encargo aqui de presbítero, tem duas palavras no Novo Testamento, presbítero e bispo, que está falando do mesmo encargo. Só traz
significados diferentes para que a gente aprenda um pouco mais o que é um presbítero e o que faz um presbítero. Tá? Ele tem que ter maturidade espiritual, estatura espiritual, para ser exemplo para o rebanho. E ele tem que fazer uma função de supervisor da obra, supervisor da igreja local. O que ele vai supervisionar na igreja local? Tudo. A sã doutrina, a santidade, a unidade, a missão, a formação de novos obreiros, a administração de finanças, os grupos caseiros, a igreja na casa, a ceia, vai supervisionar todas as atividades da igreja. Então a função de um presbítero é supervisionar todas as atividades da igreja local. Quem recebe imposição de mãos para ser presbítero em Agudos é presbítero em outra cidade? Não. Presbítero é um encargo da igreja local que ele recebeu como imposição de mãos ali naquela cidade. Por exemplo, eu recebi imposição de mãos para ser presbítero em Agudos, mas eu sou presbítero em Agudos, eu não sou fora de Agudos, eu sou presbítero. Se eu visitar a igreja da cidade de Bauru, eu não vou como presbítero. Tá? Eu não tenho a responsabilidade de supervisionar todas as atividades das outras localidades. A não ser que eu seja um homem, um ministério apostólico esteja plantando a igreja em outra cidade. Aí é diferente. Tá? Mas nós já veremos também as diferenças entre presbítero, diácono e apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Tá? Então, o que a gente precisa guardar aqui? Quem é a liderança da igreja local? Presbítero e diácono. O que é um presbítero? O que faz um presbítero? Ele tem que ser o mais maduro espiritualmente para ele oferecer exemplo com a sua maturidade, oferecer exemplo para o rebanho, e um supervisor da igreja local. Tá? É isso o que é e o que faz um presbítero. Tá? Esse encargo, nós temos duas palavras diferentes no Novo Testamento, presbítero e bispo, que traz esses dois significados para o mesmo encargo, só para que a gente aprenda um pouco mais detalhadamente o que é um presbítero e o que faz um presbítero. Amém, gente? Muito bem. Como esse presbítero vai oferecer exemplo e supervisionar a igreja local? 1 Pedro capítulo 5 responde essa pergunta a partir do versículo 1. Eu vou ler aqui. Se você quiser anotar, 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. E a pergunta é: como que esse presbítero supervisiona a igreja local? Como é que faz para ele supervisionar a igreja local? Primeiro texto que responde essa pergunta, 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 em diante, diz o seguinte: rogo-vos, pois, aos presbíteros que existe entre vocês, eu, Pedro, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. 2 pontos. Olha o que ele vai falar para os presbíteros. Aqui Pedro vai ensinar como que os presbíteros supervisionam a igreja local. Versículo 2, ele fala o seguinte: pastoreai o rebanho de Deus que existe entre vocês. Opa, olha aí o que tem que fazer um presbítero. Tem que pastorear o rebanho. Tá? Pastorear, o que faz? O Salmo 23 se explica. O Senhor é o meu pastor, eu não sinto falta de nada. Ele me guia por águas tranquilas e me alimenta e me leva para me alimentar de pastos verdejantes. Tá aí como que pastoreia. Para pastorear, eu guio
e eu alimento o rebanho. Alimento com a palavra de Deus. Tá? Tchau, pessoal. Seja uma bênção estar com vocês. Tenho que descer para o centro. Vai lá, Lê. Até mais. Mais um pouquinho aqui, gente. A gente já encerra. E aí, ele fala para pastorear o rebanho. Aí ele vai dando mais detalhes de como deve ser esse pastoreio. Não por constrangimento. Ou seja, não por força, violência, abuso de autoridade, constrangimento, obrigando as ovelhas a se submeter como um escravo, constrangendo, abusando de autoridade, com violência emocional, exigindo coisas que vai até contra a consciência das ovelhas. Eu mando e você obedece. Senta aí. Isso é constrangimento, medo, intimidação, temor. Não deve ser assim. Mas espontaneamente, voluntariamente, como Deus quer. Não por sorte da ganância. Por quê? Porque ministério não é fonte de lucro financeiro nem emocional. O que é lucro emocional? Por que as pessoas usam o ministério como lucro emocional? Eu tenho necessidade de aceitação pública. Então eu vou ser líder na igreja para eu ser requisitado, para eu ser amado, para eu ser procurado, para eu dar ordens para as pessoas e elas me obedecerem e eu suprir a minha necessidade de aceitação pública. Não, ministério não é fonte de lucro emocional, nem financeiro. Eu não vou para o ministério para eu explorar financeiramente as ovelhas e a inocência dos novos convertidos. De jeito nenhum. Não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Olha só o que ele fala agora no versículo 3. Nem como dominadores dos que vos foram confiados. Não é para dominar as ovelhas, controlar a vida dos outros. Colocar em disciplina torto e direito sem motivo legítimo. Não como dominadores do rebanho, com abuso de autoridade. Agora você está proibido de fazer isso. Não como dominadores. Mas como ele fala aqui, modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor Jesus Cristo se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Tá? Então aqui ele está falando como que os presbíteros supervisionam a igreja local. Tá? Que mais? Tem outro texto que fala como que o presbítero supervisiona a igreja local? Tem. Atos capítulo 20, versículo 28. Olha só. E aqui ele usa a palavra bispo. Tá? Mas está falando desse mesmo encargo. Olha só o que ele fala. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Tá? É o presbítero. Bispo e presbítero. É o mesmo encargo. Tá? Ele só traz duas palavras para trazer um pouco mais de detalhes sobre a função desse encargo na igreja local. Então ele fala assim, Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para
pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Aí nós temos mais um pouco de detalhes de qual é a função desse encargo na igreja local. O que ele está falando aqui? Atendei por vós, primeiramente. Atendei por vós. E por todo o rebanho. Como assim atendei por vós, Márcio? Aqui ele está falando para os presbíteros, para os bispos. E aí ele está falando que os presbíteros da igreja local, eles precisam atender eles primeiramente. E depois o rebanho. E aí nós aprendemos mais uma coisa. A liderança da igreja local deve ser plural. Nunca concentrado em um homem só que faz tudo, que toma todas as decisões, que prega, batiza, faz a reunião, visita, administra as finanças e toma todas as decisões. Não, senhor. A liderança da igreja local precisa ser plural. Tanto é que lá em 1 Pedro 5:1, que nós lemos agora, ele fala assim, aos presbíteros, no plural. E aqui ele fala, o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, no plural. Sempre no plural. Nunca você vai encontrar a liderança da igreja local no singular na Bíblia. Não vai encontrar. Sempre no plural. Para ter essa pluralidade tem que ter no mínimo 2. Tá? Então, esses presbíteros da igreja local, eles precisam ser plural, no mínimo 2, para que eles possam atender um pelo outro. Porque ele fala aqui, atendei por vós. O que é atender por vós? É pastorear a vida do outro. Os presbíteros precisam se pastorear entre eles. Esse é uma das funções desse encargo. Atendei por vós. Tá? Então nós precisamos nos pastorear uns aos outros, os presbíteros. Para isso é importante que seja desenvolvido um vínculo, um relacionamento confiável. Não como dominadores um do outro, controlador, desconfiado, levantando suspeita um contra o outro, machucando, ferindo. Um ao outro, porque senão não vai dar para atender por vós. Como que um presbítero vai atender um pelo outro em um relacionamento onde existe um jogo oculto e silencioso de rivalidade e corrida pela presidência da igreja? Quem merece ficar de tempo integral porque trabalha mais? Aí estragou o relacionamento. Como tem confiança para atender um pelo outro? Não vai dar. Desse jeito não vai dar. Rivalidade, competição, inveja, ciúmes, levanta suspeita um contra o outro. Não atende, não tem mão estendida, tem dedo apontado. Como que vai atender um pelo outro desse jeito? Não vai. Então precisa, para atender por vós, esse vínculo, esse relacionamento, esse ambiente onde estão os presbíteros, precisa ser um ambiente de confiança. Tá? Então, a função do presbítero é atender por vós e por todo o rebanho. Aí os presbíteros, eles se atendem um pelo outro, e aí também eles vão atender o rebanho, eles vão supervisionar o rebanho. Como está a igreja? O que nós podemos fazer? E aí eles vão conversar, buscar ao Senhor para guiar e alimentar o rebanho. Tomar decisões.
Tá? Por exemplo, aqui em Agudos nós somos em 3 presbíteros e 2 diáconos. E nós nos reunimos toda segunda-feira. Na primeira segunda-feira do mês, as esposas participam da reunião. Por quê? Porque aí elas vão cumprir a função delas de auxiliadora idônea. Elas vão compartilhar conosco aquilo que elas estão vendo que nós não enxergamos. Que elas veem muitas coisas que nós não vemos. Olha, vocês perceberam isso? Olha, vocês viram que fulana, na reunião no domingo passado, estava sozinha lá no fundo? Não chegou ninguém perto, gente. Não pode. A gente precisa fazer alguma coisa. Vocês perceberam que na hora do louvor o povo está disperso? Fica conversando lá no fundo. Então elas nos ajudam também, como auxiliadora idônea. Aqui as esposas dos presbíteros e diáconos também tomam um café uma vez por mês para elas atender entre elas, para elas ter esse ambiente e tempo e espaço para construir um relacionamento de confiança. Tá? Então, por isso atender por vós e por todo o rebanho. Tá vendo só como se a gente ir para a Bíblia, a gente descobre muitos detalhes das funções do encargo da igreja local? Então, quem é a liderança da igreja local? Presbíteros e diáconos. O que é um presbítero? É aquele mais maduro espiritualmente em relação à igreja local. Para quê? Para ele oferecer exemplo em si mesmo. O que mais que ele é e faz? Ele supervisiona a igreja local. Tá? E os detalhes dessa supervisão a gente acabou de ler em 1 Pedro capítulo 5, do 1 em diante, e Atos 20 e 28. Amém, meus irmãos? Até aqui, tudo bem? Dúvidas, perguntas? Não, nenhuma dúvida e pergunta? Olha que beleza! Ô irmão, então quer dizer que a gente pode, baseado nas palavras, nos termos em grego, a gente pode falar que um presbítero é um supervisor maduro? Exatamente. Ou bispo, que qualquer um tá certo. Ou presbítero ou bispo. Ah, isso é pastor, Márcio? Não. É presbítero que fala. Ou bispo. Não é pastor. Todo mundo fala pastor, mas tá errado. Biblicamente, essa figura aí não é um pastor. Essa figura aí é presbítero ou bispo. Qual é a diferença, Márcio? Já vamos chegar lá. Mas é exatamente isso daí, Eliane. Tá? Para resumir em uma frase completa, é essa daí. Tá? Então, ó, a gente já viu quem é a liderança da igreja local. Presbítero e diácono. Não é o pastor, é presbítero e diácono. Tá? O que é e o que faz, né? A gente já viu. Já viu também que tem que ser plural, porque todos os textos do Novo Testamento que se refere à liderança da igreja local tá sempre no plural, tá? Agora vamos ver o diácono. A gente já viu sobre presbítero. Agora a gente precisa ver o diácono, tá? Depois a gente faz uma comparação entre o apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, e o presbítero e o diácono. Depois a gente linka uma coisa aqui com a outra. Vamos ver primeiro o que é e o que faz um presbítero e o que é e o que faz um diácono. Tá? Então vamos agora para o diácono. O que é e o que faz um diácono? Atos capítulo 6 vai responder essa pergunta. Vamos lá para Atos capítulo 6. Do 1 ao 6, diz o seguinte: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos,
houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Por quê? Porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, ali, que cidade que era isso aqui? Jerusalém. Tá? A igreja da cidade de Jerusalém, eles tinham uma meta, um alvo, de não ter nenhum necessitado no meio deles. Aonde que a gente vê isso, Márcio? Em Atos, capítulo 4, versículo 34, diz o seguinte, ó: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Olha só. Então, a igreja local, ela precisa ter esse alvo, essa meta, esse objetivo. Qual? Não pode ter nenhum necessitado no nosso meio. Se tiver algum necessitado no nosso meio, a igreja precisa cuidar. Não pode deixar passar necessidade. Só que aí o que aconteceu? Os apóstolos, eles tinham tanta coisa, mas tanta coisa, tanta demanda, que eles esqueceram de atender as necessidades das viúvas. E aí começou murmuração no meio da igreja. A igreja da cidade de Jerusalém, em Atos capítulo 4, fala que já tinha mais de 5.000 irmãos. Imagina só a demanda que aqueles 12 apóstolos tinham. Por que 12, Márcio? Judas não se matou? Se matou, mas Matias entrou no lugar dele em Atos 1, lembra? Então, era 12 apóstolos ali na igreja de Jerusalém e 5.000 irmãos para eles atender. Imagina só. Eles tinham tanta demanda que eles esqueceram de atender a necessidade das viúvas. E começou a ter reclamação. E aí, o que eles fizeram com isso? Vamos continuar a leitura de Atos capítulo 6. Olha o versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Olha só, os diáconos aqui. Então eles constituíram 7 diáconos para atender as mesas, para servir as mesas, para atender as necessidades das viúvas e de todo aquele que tinha necessidade na igreja local. Para isso que serve o diácono. Mas Márcio, então o diácono não é aquela figura que arruma a cadeira e fica cumprimentando os outros na porta? Não, senhor, isso aí não é diácono, não. Sei lá o que é isso daí. Diácono não é. O que é diácono? Qual é a função dele? Atender gente. Atender os necessitados. Está percebendo aqui em Atos 6, por que eles levantaram esses 7 diáconos para servir às mesas? Essa palavra servir vem da palavra grega diaconia. Daí vem a palavra diácono. Tá? Então, para que eles foram constituídos? Para atender os necessitados no meio da igreja. Então, qual é a função dos diáconos? Atender os necessitados no meio da igreja. E lá em Timóteo, Paulo fala
a respeito de uma lista de quem que tem que entrar nesse lista de legítimos necessitados, para que a igreja cuide desses legítimos necessitados. E quem são os irmãos que vão fazer uma investigação dos legítimos necessitados na igreja local? Os diáconos. Essa é a função dos diáconos. A função dos diáconos é não permitir que tenha nenhum necessitado no meio da igreja. Eles vão fazer uma investigação no meio da igreja, fazer uma triagem de quem são os legítimos necessitados, e eles têm acesso às finanças da igreja local, para que esses recursos financeiros atendam às necessidades dos legítimos necessitados da igreja local. É por isso que Paulo mandou fazer uma coleta para os santos, em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1. O que é coleta? É recursos financeiros, para atender às necessidades dos santos. Então, todo recurso financeiro que entra na igreja local tem que separar uma porcentagem de todo o recurso financeiro para atender os necessitados da igreja local. A gente acabou de ler aqui em Atos 4. Tá? Então, por exemplo, aqui em Agudos nós separamos uma porcentagem de todo o recurso financeiro que entra para atender os necessitados do nosso meio. Nós não permitimos que nenhum discípulo de Jesus que esteja aqui vinculado conosco passe necessidade. A gente não permite. Inclusive, numa dessas que eu estava debruçado em cima da palavra e estudando sobre a função dos diáconos, e eu comecei a descobrir essas coisas nos meus estudos, nas minhas pesquisas, aí eu propus para os meus companheiros de presbitério aqui: meus irmãos, nós precisamos separar uma porcentagem de todo o recurso financeiro que entra para atender as necessidades do nosso meio, porque olha aqui, essa é a função do diácono. E aí a gente começou a separar uma porcentagem de todo o recurso financeiro que entra, e a gente tem um caixa só para atender os necessitados do nosso meio. A gente não permite que nenhum necessitado fique no nosso meio, passando necessidade legítima. Então, como que a gente descobre? Os diáconos. Nós temos aqui 2 diáconos que são responsáveis por fazer uma investigação em toda a nossa comunidade para descobrir quem são os legítimos necessitados. A gente já atendeu irmão, a gente já fez compra em supermercado, a gente já pagou até água para o irmão que estava desempregado. A gente já arrumou celular, já arrumou bicicleta, que era o único meio de transporte do irmão. A gente já arrumou chuveiro, a gente já arrumou vidro da janela da cozinha que quebrou, o irmão não tinha condições. A gente já arrumou, o irmão estava chegando de carro na nossa reunião e bateu na lixeira, quebrou o vidro do carro dele, a gente arrumou. Irmão desempregado, por causa que estava enfermo, e aí o INSS bloqueou lá o recurso dele, a gente pagou aluguel. Ih, irmão, tanta coisa a gente já fez. Mas nós não permitimos nenhum necessitado no nosso meio. Não permitimos. A gente separa um recurso, uma porcentagem de todo o recurso financeiro que entra todo mês, só para atender esses necessitados. Quem são os responsáveis por descobrir quem que está passando necessidade no nosso meio? Os diáconos. É para isso que serve esse ministério, o serviço diaconal. Tá? Então, é para isso que os diáconos foram levantados
na igreja local aqui em Atos capítulo 6. E aí é interessante porque Paulo, ele fala aqui para Timóteo sobre essa triagem para descobrir ou classificar quem são os legítimos necessitados no meio da igreja. Deixa eu achar esse texto aqui, ó. Acho que é 1 Timóteo. Aqui, ó. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 3. Olha só o que Paulo fala. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva aí no meio da igreja, em qual? A de Éfeso. Aqui ele está falando da igreja de Éfeso, era onde Timóteo estava. Se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e recompensar a seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Aquela viúva, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e ações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, essas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Tá? Então você vê que ele está falando aqui a respeito de uma classe de necessitado legítimo no meio da igreja, que é as viúvas, verdadeiramente viúvas, que são aquelas que não têm filhos e nem netos que possam cuidá-las. Essas verdadeiras viúvas devem ser classificadas como legítimo necessitado. Ela é viúva, está passando necessidade, a igreja tem que cuidar. Não pode ter nenhum necessitado, como fala aqui em Atos 4, 34. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Olha só. Tá? Então, os apóstolos não estavam dando conta de atender essa demanda aqui em Atos 4. Aí lá em Atos 6 começou uma reclamação e eles levantaram 7 diáconos. Então, para que servem os diáconos? Para atender essa demanda. Que demanda? Fazer uma investigação na igreja de quem é o legítimo necessitado. Paulo dá até algumas dicas em 1 Timóteo capítulo 5, como a gente acabou de ler, para que seja atendido esses legítimos necessitados, com recurso financeiro que entra das contribuições dos irmãos. Por isso Paulo dá uma ordem em 1 Coríntios 16:1, para fazer uma coleta para os santos. Essa palavra coleta significa recurso financeiro. E santos, quem é os santos? Os irmãos, os que foram separados do mundo para o evangelho. Isso é um santo. Amém, meus irmãos? Ficou claro alguma dúvida, pergunta aqui sobre a função dos diáconos, o que é?